aí, galera do YouTube, começando mais um episódio do Pode Contar Tudo. Quero desejar aí um forte abraço para você que está acompanhando aí o nosso trabalho. A gente trazendo várias personalidades aqui no nosso programa. E você aí, ó, faz de conta que isso aqui é uma fofoca, passa para frente, né? Hoje a gente vai ter uma presença ilustre aqui. Gostaria de agradecer aqui a presença da Claudemíria, né? Que trabalha lá na técnica. Ela que faz a gente ficar com essa imagem bacana. E também o nosso parceiro oficial, Aripuanã MT, que é a página mais engajada aqui da nossa região, que é o nosso parceiro. Os cortes dessa conversa de hoje vai estar lá também. Então, um forte abraço aí toda a equipe lá do Instagram, né? Para você que tá lá no Instagram. Então, você também pode ir lá, curtir a página. Você pode seguir o pessoal lá do Aripuanã MT. Um forte abraço. Valeu aí, parceiros. Né? Tá aí. E hoje nós estamos recebendo aqui a doutora Renata Kessler. Falei certo o sobrenome? Certo, certinho. Kessler, tudo bem com você? Tudo. Seja bem-vinda aqui Obrigada. à nossa programação. Qual que é o vento que trouxe você de volta a visitar aqui a nossa região? Então, eu saí daqui há 13 anos, né? E a minha família toda está aqui, praticamente. Tirando meu pai, que eu perdi ele há 10 anos. Meus irmãos, amigos, colegas, minha mãe, todo mundo aqui. Então, estou muito longe, estou morando numa cidade lá em Curitiba. E demorei demais para vir, queria ter vindo antes, porque eu amo Aripuanã, eu amo essa cidade, cresci desde os meus 6 anos de idade aqui até os meus 21 anos, que foi quando eu fui para lá, então eu sentia esse desejo e não via a hora de conseguir um tempo de realmente conseguir vir aqui, voltar Como e rever ditado, né? todo mundo, Bebeu né? água da cachoeira, retorna. Nós falamos do Exatamente. retorno, mas vamos falar se você tem lembrança de como vieram para essa região, a sua família. Uhum. Então, a gente veio em 94, eu tinha 6 anos de idade. A gente veio num momento em que a cidade era muito pequena, nem se compara ao que é hoje. Eu me surpreendi, assim, eu achei que a cidade está muito boa, muito estruturada, muito bacana, cresceu demais mesmo, né, ao longo desses 13 anos. Mas na época era uma cidade muito pequenininha, com pouca estrutura, com poucos comércios, mas mesmo assim uma cidade que a gente se sente abraçado, né? Cresci dos meus 6 até 21 anos nessa cidade, amo. Fui muito bem recebida, né? Desde então, desde que saí e retornei à cidade por todos. O difícil é as pessoas me conhecerem, né? Porque, como a gente estava citando aqui agora, saí com 21 anos e estou retornando agora a passeio com 34. E pessoas que eu cheguei a trabalhar junto e a pessoa me veio e não me reconhecer. Então eu falo, nossa, Eu tava mudei, falando, pessoal, o que mudei, né? vocês andam comendo lá que fica diferente? Mudei bastante, mas, né? Mas gente... vamos falar um negócio aqui, né? Que vamos falar daqui a pouquinho um pouco da sua profissão. Eu fiquei sabendo que você fica mudando as pessoas também, né? Uns procedimentozinhos aí bons, né? Pra dar um up na autoestima aí, né? Vale a pena. E dos 6 aos 21 anos, o que você fazia? Então, estudei toda a minha vida no São Francisco de Assis. Sempre ali, morava ali pertinho também. E costumo dizer que a minha infância foi andando de bicicletinha ali na Avenida Vicine de Lima, né? Todo dia tinha o costume de andar eu falava que eu andava de calcinha e de bicicletinha naquela avenida ali, né? Então é essa lembrança que eu tenho uma lembrança boa. Eu nadava no riozinho e tinha ali para baixo, nas cachoeiras, só tenho lembranças boas e coisas boas realmente daqui da cidade. Como eu citei, com 21 anos saí da cidade. Fui para Curitiba, porque eu tinha uma prima que morava lá, e ela falou, não, Rê, vem para cá, vou te ajudar um tempo aqui, para você se estabilizar, ver o que você quer fazer da vida. Só que eu já fui para Curitiba com um sonho, com uma malinha e um sonho. Eu falo que eu só tinha uma mala e um sonho, porque a minha realidade era totalmente ao contrário do que realmente eu gostaria ali, né, na questão financeira. Eu não tinha muita condição de fazer realmente o curso que eu gostaria de fazer. Então, a princípio, eu fui para fazer um curso de comissária, que era o que estava ao meu alcance, né, na época. Fiz o curso, não cheguei a exercer, porque eu vi que não era o que eu queria. No meio do caminho ali,
não quis exercer. E a odonto sempre esteve presente na minha vida desde a minha infância. Eu sempre quis ser dentista. Eu falo, eu não tenho ninguém dentista na família, nem um parente nem mais distante, assim, sabe? Mas eu sempre quis ser dentista desde criança. Eu sempre admirei muito e tinha esse sonho. Mas esse sonho parecia muito distante, sabe? Uhum. Enfim, cheguei lá e as coisas foram se desenrolando. Se Mas você desenrolando. tinha muita força de vontade, apesar da cidade que ser uma cidade muito boa, mas ela não oferecia umas condições de estudo. E tinha que realmente ir embora, como muitos amigos, né, foram, e alguns ficaram, outros voltaram, mas realmente a cidade não proporciona, né, para as pessoas que ainda até hoje, né, nós ainda temos uma carência grande na questão da educação superior. Então, Isso. a sua ida para lá foi Uhum. por causa disso. Foi para estudar, tentar ser alguém na vida. Eu sempre tive muita sede de. Eu nunca fui uma pessoa muito parada. Ai, tá naquele emprego, você está contente com aquilo e pronto. Não, eu sempre fui uma pessoa que sempre queria mais, queria crescer, queria vencer e sempre tive isso dentro de mim, sabe? Então eu falei, não, eu tenho que correr atrás porque a gente tem um sonho, mas o sonho sozinho, sem ação, ele é apenas um sonho. É, e a realidade tem que batalhar, né? E a gente tem que correr atrás, tem que ter ação para você conseguir realizar, senão você não realiza nada. Uhum. E na época era muito complicado aqui na cidade, eu não tinha nenhuma possibilidade de fazer nada aqui, porque não tinha nenhuma faculdade. Na época, acho que só tinha administração, acho que é a Uhum. À distância, que distância. algumas pessoas faziam, e não era um curso que era o que eu estava buscando, sabe? Então, eu falei, não, eu vou correr atrás, eu vou ir, eu vou conseguir, porque se tantas pessoas saem do zero, por que que eu não vou conseguir, né? Então, a força de vontade leva a gente aonde a gente quiser. Então, você falou que morou dos 6 aos 21, então Uhum, conhecia a cidade pequena. Qual foi o primeiro impacto, assim, quando chegou numa cidade grande? uhum. Pessoas diferentes, a educação diferente. Como que foi isso, chegar Olha, lá em foi Curitiba? bem impactante no sentido de eu entrava nos ônibus, né, pra andar lá, pra me locomover, e eu queria cumprimentar todo mundo. Eu queria olhar pra pessoa, oi, bom dia, oi, tudo bem? E as pessoas lá eram muito fechadas e eu tinha vezes que eu ficava assim no meu cantinho, assim, me sentindo assim, nada. Eu falava, nossa, eu cumprimentei aquela pessoa, ela virou a cara. E realmente acontecia isso lá. Porque é uma cultura muito diferente, sabe? É realmente assim. E com o tempo a gente morando, a gente vai pegando um pouco disso e vai ficando um pouco assim, vai conhecendo a cidade e vendo que é assim. Mas não é que as pessoas são mal educadas ou que não são pessoas boas. É realmente meio que cultural lá. Então, Você o ia que se eu dar, estranhei bastante, na verdade, você foi ia se isso. dar muito bem lá em Belo Horizonte. Lá Ah, parece uma ah, roça urbanizada. Lá o pessoal tudo o fala pessoal alto na rua, abraça, né? abraça, conversa alto. Mas Sim, eu tive a oportunidade de conhecer Curitiba. Mas é uma cidade que tem um povo muito educado também, sim, né? sim, Principalmente muito. na questão de trânsito, né? Uhum, Na questão da limpeza. A gente sente lá, parece que tá numa cidade da Europa, né? Então, sim, tá bem sim. organizado, né? Não, sim, super organizado. Realmente o impacto que eu tive maior foi esse, foi de conexão com pessoas, sabe? Mas Uhum. em restante é tudo muito, muito bom mesmo. Então, aquele local que a gente espera os ônibus lá, tem muita gente que entra lá, pensa que já é o ônibus que lá, né? Não anda esse Uhum. né? Ônibus não anda. E é o tubo. Lá tem as estações dos tubos, né? E daí, de acordo com cada tubo, o ônibus passa, tem o trajeto para passar em cada tubo, pegar, né, o pessoal. Vamos falar sobre o seu curso superior de odontologia. Uhum. Você chegou lá, já fez logo o vestibular, como que foi? Então, eu cheguei com um foco, porque é o que estava em minhas condições de fazer o curso de comissária. Cheguei logo, me inscrevi no curso de comissária, não tinha emprego, não tinha nada, cheguei lá de uma malinha e pronto. E morei por mais ou menos um mês com uma prima minha, que foi que me deu todo o apoio, todo o suporte ali inicial em uma cidade grande sozinha, né? Me inscrevi, comecei o curso de comissária. E essa minha prima, ela não mora em Curitiba. E eu fiquei provisoriamente 30 dias com ela, porque ela ia voltar para onde ela morava, que era na Espanha. Então, ela me deu um suporte ali todo. Morei em pensionatos femininos, pensionatos misturados. Morei em todos os lugares que você pensar já. E tudo isso para correndo atrás do sonho, correndo atrás do sonho. Aí fiz o curso de comissária, vi que não era muito
o que eu queria ali, enfim. Mas não E chegou nem a exercer. não exerci. Não cheguei mais a concluir ele. E após mais ou menos 1 ano que eu tinha concluído o curso de comissário, eu vi uma oportunidade de fazer vestibular e tentar uma bolsa na Odonto, em uma faculdade lá em Curitiba. E eu fui com o meu coração aberto. Falei, não, eu vou tentar, né? Eu sempre falo assim, o não a gente já tem pra tudo na vida. Então, se a gente não tentar, não vai saber, enfim. Fui, fiz o vestibular, passei no vestibular, tentei a bolsa, consegui a bolsa. Falei, nossa, tudo assim, ó, aberto, o caminho todo aberto, assim. Eu falei, não, é muito Deus na vida da gente, né? Enfim. Mas eu sempre fui acreditando muito que tudo ia dar certo. Mas também, se não desse, eu ia aceitar aquilo com paz no meu coração e pronto. Comecei odonto em 2000 Me formei em 2017, né? São 5 anos. Comecei em 2002. 12, né? 12. Ela é das exatas. Dentista é péssimo em conta. Ela ali é das exatas. Ali eu peço socorro pra Claudemira, né, cara? 2017 me formei em odonto. Foi um pouco uma luta também no caminho para me formar, não foi fácil. E contando um fatozinho anterior à minha faculdade, quando eu contei para minha irmã aqui, a Martinha, falei, nega, chama ela de nega. Passei no vestibular, consegui uma bolsa em odonto, vou começar odonto. Daí ela vibrou muito feliz, contou para todo mundo e teve uma pessoa próxima a ela que falou assim, Marta, desculpa te falar, mas eu sei que a tua família não tem condição nenhuma. Ok, ela conseguiu a bolsa de estudos. Mas e os materiais? Os materiais são caríssimos. Até a menina pediu desculpa pra ela, sabe? Me desculpa de estar citando isso, comentando sobre isso com você, mas como que ela vai fazer com os materiais? Porque é uma faculdade difícil, é uma faculdade complicada e cara. Não só pela questão da mensalidade, os materiais é muito caro todo semestre, enfim. Minha irmã falou pra ela, ela vai conseguir, você pode ter certeza. Mas você tava trabalhando lá? Estava, só que eu trabalhava em um local que eu trabalhava com licitação lá. Antes de sair de Aripuanã, eu trabalhei 2 anos na prefeitura com a Verinha no setor de licitação. Trabalhei com a Verinha no setor de licitação. E quando eu cheguei em Curitiba, trabalhei em outras coisas ali, enfim, mas daí eu comecei a trabalhar com licitação, comecei a ver que isso dava super certo, porque era algo que eu já tinha feito. Então, eu trabalhava com essa empresária no ramo da licitação, ela fazia a venda para o governo, era ao contrário do que eu fazia na prefeitura, né? O governo comprava. E ela gostava tanto de mim, eu era uma funcionária que rendia tanto, que ela falou, não, você vai fazer odonto, pode, você vem meio período, vai de manhã, estuda, eu fazia faculdade das 7 até meio-dia, eu saía me quebrando, às vezes, sem almoçar, para chegar na empresa de 1 hora até 7 horas da noite para trabalhar e conseguir ter o dinheiro para comprar material. Foi uma ajuda e tanto, hein? Então, assim, eu sou muito grata a ela, uma pessoa maravilhosa, então eu falo assim, Deus só colocou pessoas maravilhosas na minha vida. Claro, a gente também tem um papel nisso, né? A gente atrai muito o que a gente é e o que a gente, né, como a gente é com as pessoas. E, voltando para aquele fato, a minha irmã falou, não, ela vai conseguir sim. Você pode ter certeza que ela vai conseguir, ela vai se formar. E consegui. Nos trampos e barrancos, trabalhando meio período, me quebrando para chegar lá, para conseguir trabalhar, render e comprar os materiais, mas... Você era bastante disciplinada, assim, na escola? Tinha um foco? Eu sempre fui muito, eu sou uma pessoa que me cobro muito. Na questão de ser até, buscar muito perfeccionismo, sabe? Então, tudo na minha vida, eu tenho que me policiar um pouco nessa questão, porque eu quero, sempre que eu vou fazer qualquer coisa, eu quero muito, assim, muito certinho, sabe? Na questão de trabalho, na questão de faculdade, de estudo, tudo que eu vou fazer, eu tento me doar o melhor e o máximo ali que eu posso, de fato mesmo. Só lembrando o pessoal que aqui não está só nós dois aqui. E quem fisgou quem ali? Então, né? Foi uma relação bem difícil essa, porque... nós estamos falando, é esposo ou namorado? É esposo. Esposo, nós estamos falando do esposo, que tá ali, que não vai aparecer. Que não é a vez dele, não.
12 anos também juntos. Mas só quando chegou lá já... Ele acompanhou Aí você tá falando assim, eu cheguei de coração aberto. Aí agora eu tô falando, ó. Deu o coração dela aberto pra tudo mesmo, hein? Pior. E foi uma relação difícil que eu digo porque os dois eram muito orgulhosos. Ninguém cedia. Então, E os dois jovens, né? Ele é bastante jovem. Ele é mais novo que você? Ele tem 36, mas é os procedimentos? Ah! Os procedimentos, né? Depois a gente vai conversar em off esse negócio aí. Tem carinha de 20, olha. Tô vendo. Você deu uma recostada nele, hein? Eu acho que ele foi com ele. Mas na época você não tava fazendo os procedimentos ainda, né? Ainda eu ia não. falar que era por interesse. Agora eu acho que ele não separa por interesse. Aí eu falei assim, se eu soubesse, nem tinha sentado aqui, tinha que ficar lá no sofazinho. Vai. Aí os procedimentos é assim. Então, e depois de formada, como que foi pra você a clínica? Ou você foi trabalhar em outra clínica, ou você reabriu sua própria clínica? Como você falou que já é bolsista geralmente... Já não... sai quebrado, já sai né? Quebrado sai desde o devendo. início. Já sai devendo. Então, me formei em nenhum carro eu tinha, né? Andava de ônibus pra lá e pra cá, mas Curitiba é muito bom, então disso não tem queixa. O transporte público O transporte lá é muito bom. Mas me formei e eu falei assim, não, eu vou trabalhar... porque eu preciso montar meu consultório, então eu não vou ter frescura. Vou trabalhar, seja longe, seja perto, onde clínica popular ou não. Aí encontrei uma clínica, nossa, até brinco que na época eu recém-formada, porque assim, a gente sai muito cru da faculdade. Odonto é uma profissão que exige muito na questão também de tempo de exercer a profissão ali, de prática, porque a gente sai com medo, muito cru na questão da prática. A gente sabe tudo ali, o teórico, enfim, como executar. Mas a questão da prática a gente peca um pouco, porque é bastante tempo ali que se precisa ainda para ficar um dentista ali bem bom. Então, eu falei, não, eu preciso pegar a mão, eu preciso fazer procedimentos, atender, e fui trabalhar numa clínica mais popular. Trabalhei e fiquei bastante tempo, fiquei 4 anos nessa clínica. 4 anos, e eles tinham, esses donos, esses empresários, eles tinham 2 consultórios em regiões diferentes. Então, um dia eu tava em um, outro dia eu tava em outro, e atendi muito tempo para eles. E daí, os dias que eu não estava com eles, fazia freelancer em outros consultórios, alugava um outro consultório também para atender as minhas pacientes, e assim ia. Já começou a entrar a grana. Começou a entrar a grana, começou. Mas no perrengue, mas já entrava. Aí comprei meu primeiro carro já com 1 ano de pós-formada e trabalhando ali já. Mas na harmonização, eu me formei e já fiz o primeiro curso na harmonização, porque era algo que eu já me identificava muito desde sempre, sabe? Sempre gostei muito da parte estética. E desde a formação, formei e já fiz o primeiro curso na área. Mas é isso, foi... Por exemplo, a odontologia foi regulamentada, assim, se você vê na história, não faz muito tempo, né? Que os dentistas antigamente era só arrancar o dente. E essa questão da harmonização que a gente conhecia, a gente falava, a pessoa fez plástica, né? É um dermatologista, né, que mexia. Qual que é essa migração? Como que aconteceu da odontologia, e hoje os procedimentos e a harmonização é feita dentro de uma clínica de odontologia? Sim, no início foi um pouco, tava tendo um pouco de, teve uma briga, uma resistência, uma né? resistência entre o CRO liberar. Porque antes era um procedimento que de fato, como você falou, só os dermatos. E os dermatos não queriam liberar, queriam brigar para não ser liberado de fato para os dentistas, né? Só os CRM? médicos. Isso, CRM, não. O pessoal vai tomar Sim. a nossa plástica. Exatamente. Então, de início, eles liberaram até a parte funcional primeiro, né? A questão de mais funcional, de fato, dos procedimentos estéticos. Depois que, de fato, se liberou para a questão estética, né? Tanto que hoje em dia, nossa, dia a dia você vê, cada vez aparece mais um procedimento diferente. Tá evoluindo muito, e eu acho que tem muito a se crescer ainda, sabe? Esses procedimentos que você está falando, o pessoal fala em plástica, é a mesma coisa de harmonização facial? Ou não? A plástica é uma outra coisa? Não, é outra coisa, porque a cirurgia plástica,
só os médicos cirurgiões plásticos podem, que é de fato, quando vai fazer uma rinoplastia, que tem que cortar osso, mexer. Quando se fala em corte na face, a nível de mexer em osso, mexer em pele, daí é de fato só cirurgião plástico. Mas a parte da harmonização em si, a gente já tem alguns procedimentos invasivos, mas não chegam ao ponto de serem cirurgias plásticas. Mas a odontologia faz corte, né? Tipo, no céu da boca. Isso, na parte interna da boca a gente pode cortar tudo o que quiser. Assim, não tem contraindicação o Crescer a boca dentista. assim não pode. Assim não dá. Ainda Fala que era seu não, coringa. mas como evolui dia a dia, né, a gente não sabe o que vem pela frente. O procedimento mais, assim, próximo a uma cirurgia plástica é a lipo de papada, que foi liberado para os dentistas, mas também tudo foi sendo uma briga, até se conseguir liberar. Mas esse é o que chega mais próximo ali a uma cirurgia de fato. Qual que é o principal objetivo desses procedimentos mesmo as pessoas procuram? Ó, Objetivo. eu gosto de frisar muito a questão da prevenção de envelhecimento, tá? Porque às vezes você vê aquele paciente há 30 anos, começa alguns tratamentos preventivos, e outra pessoa chega e fala, nossa, mas você tem só 28, 30, por que você já vai fazer algo? Mas aquela pessoa não tem a visão da prevenção. Quando você se entende e visualiza a questão da prevenção como um todo ali, para que você chegue lá nos 50 com uma pele impecável, é outra coisa. Você muda o pensamento de fato, sabe? Então, a gente trata também, né? A harmonização é um tratamento também, né? Não é só prevenção, mas eu gosto de frisar muito na questão da prevenção. Para que aquele paciente chegue lá na frente e não tenha que gastar uma quantia maior, não tenha que partir para uma cirurgia plástica, porque tem casos que a gente não consegue, de fato, chegar no resultado que o paciente quer com uma harmonização, sabe? Então, tem esses detalhes ali que a gente senta com o paciente, avalia, faz um plano de tratamento e vê se ele está de acordo, se é aquilo realmente que ele busca. Porque nem tudo, nem o tratamento a gente não pode... o mesmo que eu faço para você, fazer para o fulano, para o ciclano, é muito individual o tratamento de pessoa para pessoa. E o paciente tem que estar apto a entender e aceitar aquilo, né? Então, os procedimentos não são padronizados, né? Não Cada são. pessoa... Exatamente. Cada pessoa a gente faz um protocolo diferente, de acordo com a idade, com a pele do paciente, com os hábitos também que o paciente tem. E também com a queixa principal. Eu trabalho muito em cima da queixa principal. Porque às vezes o que eu vejo não é o que realmente está tão incomodando o paciente. Então a gente explica, né, do início ali do envelhecimento todo como funciona. O paciente ter aquele entendimento, né, da pele, mas eu trabalho muito em cima da queixa ali, de fato. Olhando assim pra mim, assim, o que dá pra fazer, mudar aqui? Tem jeito de eu ficar igual o DJ Alok? Você conhece o DJ Alok? Conheço. Cara chato, né? Cara bonito, ainda fez procedimento. Aqui dá pra fazer algumas... Sempre tenho que melhorar, sempre Aqui em mim dá pra mexer em alguma coisa? Tudo. Ou trocar tudo. Você já fez algo? Não. Nunca fez algo? Não. Mas a gente sempre tem um botox, Sim, dá pra tirar essa bioestimulador, uma papadinha, uma nariz assim que é bichectomia. chatinho, dá pra... Não mexe. Então, o nariz também é muito individual, muito. Tem casos, nariz é poucas indicações que a gente tem na harmonização em nariz. Eu faço nariz, mas é poucos. Por quê? Porque a maioria é cirúrgico, entende? Cirurgia daí já vai para a parte do cirurgião plástico. Mas, no geral, de rosto, a maioria, tirando o nariz, que é a parte mais ali de risco, que a gente realmente não dá para mexer em todos, no restante do rosto, praticamente a gente consegue trabalhar super bem, assim, sabe? Quer, amor, que eu mude alguma coisa aqui? O seu não precisa, né? Você tá ótima assim. Ela é linda? Ela é linda? Eu também acho. Eu só tenho a cara de bobo, né? Mas eu... Então, esse procedimento de nariz não faz. A questão da... Tem um artista, acho que foi Lucas Luco, né? Ele fez um procedimento e pediu reversão. Já aconteceu na sua clínica, sim? Alguém chega e fala, não ficou do jeito que eu queria, não. Já aconteceu vindo de outros lugares. Fez com outro profissional e vir pedir a reversão. Comigo nunca aconteceu, porque eu sou uma pessoa que eu
eu perco tempo na consulta inicial, explicando, falando e trabalhando em cima da expectativa do paciente, sabe? Porque eu acho que quando a gente explica tudo antes e trabalha em cima da expectativa e chega o mais próximo e explica para ele o que a gente é capaz de fazer, o que a harmonização consegue fazer, de acordo com o que ele quer, a gente não tem problema, sabe? Então, eu gosto de trabalhar dessa forma. Comigo nunca aconteceu, de pacientes meus, diretamente. Eu já tô há 7 anos na harmonização fazendo esse tipo de trabalho. Mas já aconteceu de vir de outros consultórios, com um preenchimento que fez numa região e não gostou, você achou que tá assim, que tá assado, enfim, mas já pra fazer a remoção, né? Eu citei aqui 2 homens, né? Que foi o DJ Alok e o Lucas Luco. Mas a gente observa-se que em pouco tempo houve um aumento bem drástico de homens procurando aí fazer a harmonização. Os homens, o que eles mais procuram? O que eles querem mudar? Ó, Botox. A maioria... Botox é o tratamento número 1 que eu falo do meu consultório, porque é o que a maioria busca. O Botox e a mulherada preenchimento labial. Da parte masculina, é de fato o Botox também. E alguns homens, quando eles entendem a importância do estímulo do colágeno pra gente ter o liftingzinho natural de segurar a pele no lugar ali, eles fazem também. Então, seria na parte masculina o bioestímulo de colágeno e o Botox. Alguém já entrou assim na sua clínica, assim, você já olhou na cara dele e falou assim, gente, isso aí nem milagre. Aí chega em você assim e fala assim, eu quero ficar bonito. Ou bonita. Já? Né? Daí você tem que ir indo pelos cantinhos ali, conversando com calma, trabalhando com a expectativa. Trabalha muito essa questão, né? Você faz uma consulta, conversa. Porque muita gente tem aquela mania, né? De chegar com uma fotinha lá. Chega assim, fala, ó, eu quero ficar desse jeito. Chega. E geralmente não é isso, né? Não dá, gente. Eu costumo falar o seguinte, que até um lábio, se você pegar uma foto de um lábio e tentar reproduzir o mesmo em outro, você não vai conseguir reproduzir 100%. Uma sobrancelha, não é? Qual é o nome dela mesmo? Claudemíria. Não é? Uma sobrancelha. Você pode ver. Você vai fazer uma sobrancelha, vai a outra na mesma profissional e pede igual. Não tem como, porque é um formato diferente de rosto, a boca é um formato diferente de boca. Cada um tem suas características individuais. Então, eu gosto de falar sempre antes, exatamente isso. Às vezes o paciente chega com a fotinha e fala, ó, vou tentar o máximo que eu conseguir chegar próximo, mas 100% a gente 100% não consegue, de fato. Vamos falar sobre risco. Existe algum risco? Você vai fazer um procedimento? Aparência, saúde? Sim, qualquer procedimento que a gente vai fazer, até uma sobrancelha, até uma microlabial, qualquer procedimento a gente tem risco, né? Agora entrando ali na minha área, o Botox, qual seria o risco maior do Botox? O profissional aplicar em uma região errada e, de repente, cair um músculo que não era para cair. Um exemplo, um músculozinho da pálpebra. Se aplicar numa região ali que não pode dar uma queda na pálpebra. Se aplicar numa região aqui embaixo dos olhos, que tem um músculo que levanta o canto da boca, você pode dar uma queda no canto da boca. Então, realmente, o profissional tem que entender da anatomia da musculatura na questão do Botox, para não ocorrer um risco, né? Um risco não, um erro nessa parte ali, enfim. Na parte de bioestimulador é muito raro, eu nunca tive, na verdade, intercorrência em nenhum dos procedimentos, tá? Não é querendo me achar, mas realmente, graças a Deus, eu nunca tive nenhum início de nenhuma intercorrência. Quando a gente trabalha com bons materiais e com cuidado, estudando, sabendo a anatomia, sabendo até onde a gente pode ir, o limite ali, tem tudo para dar certo. Na parte do preenchedor, o maior risco é necrose. Por isso que eu citei do nariz. Porque o nariz, a gente tem uma artéria aqui, a região do nariz é muito fininha. Então, tem uma artéria que passa aqui em cima, que dependendo da quantia de produto que o profissional colocar, às vezes o profissional coloca um pinguinho e já é suficiente para fazer uma
constrição daquele vaso. O que que é? Ele faz como se fosse um tamponamento do sangue. Aí oblitera o vasinho ali, ele aperta o vasinho sanguíneo e não passa o sangue, aí começa uma intercorrência, se inicia uma intercorrência, mas tem reversão. Então, eu sempre falo, o profissional fez o procedimento, tem que acompanhar o paciente ali por uns 2 dias, sabe? Pra ver se tá tudo certinho, tá tudo ok, trabalhar com técnica correta, material correto, tem tudo pra dar certo. Mas, tudo tem o seu risco ali. Um pouquinho de tempo atrás, assim, várias pessoas que procuravam esse tipo de procedimento, pessoas de meia idade. Hoje, cada dia que passa, mais jovens. Existe um limite? Não. Eu tenho pacientes com 22 anos que eu já faço Botox. Mas se mais novo? Mais novo que isso, eu não precisei atender ainda. Porque Eu já vi até adolescentes fazendo, né, procedimentos. na parte odontológica ou... Porque a harmonização tem a parte odontológica também. Harmonização. De Botox, Então, assim... Tem o preventivo, né, que você falou. Isso. Na parte labial, a gente não tem contraindicação. Às vezes, adolescente ali, 16, 15, 17, já pode fazer claro, com a autorização dos pais, né? Mas... O que que acontece? A parte do preenchedor, normalmente, é bem raro os adolescentes procurarem, sabe? Não é minha clientela lá. Pra mim, eu não tenho essa clientela. Mas, na parte do Botox, sim, eles já estão se adiantando um pouco na questão da prevenção, entendendo um pouco mais sobre isso. Então, ali chega a minha paciente mais jovem que eu, Renata, tenho. Ela tem 22 anos. Ela tem a região do bravinho aqui, ó, muito, muito forte, muito. Então, se ela não iniciasse esse tratamento com Botox já preventivo, com 22 anos, ela com certeza chegaria ali nos seus 35 anos com uma linha já super marcada e funda. Eu prefiro o bravinho, assim, pra me impor respeito. Então, a gente quer uma pele de seda. Então, lá em casa não tem vez, né? Então, pelo menos aqui no trabalho. Tem gente que... tem pacientes que chegam e falam, eu quero um Botox um pouco mais natural, que não tire tanta expressão. Tem também. A gente consegue trabalhar das duas formas ali, ou deixando bem travadinho, sem zero expressão, consegue, ou deixando um pouquinho mais natural. Aquelas fotos que a gente vê nas redes sociais, né? Principalmente os profissionais postam lá o antes e o depois. Tem umas aquela lá que não retrata bem, assim. É um jogo de marketing, assim, uma coisa muito perfeita, assim, sabe? Ou porque após feito, realmente fica um pouquinho mais inchado, fica uns lábios mais grossos, né? Que lá é um jogo de marketing, né? Não, a luz, a posição. Sim, com certeza. O marketing está aí ao nosso favor, né? A gente tem que trabalhar com tudo que puder ali, porque as imagens, as fotos, elas se vendem. O paciente olha e ele, nossa, eu quero aquela boca. A gente olha uma sobrancelha bonita, a gente quer ir lá fazer a sobrancelha com aquela pessoa. Então, as fotos, elas se vendem, mas a gente tem que ter um pouquinho o tato ali de como fazer a foto, de como os ângulos, tem que ter um domínio ali um pouco a mais também. Eu acho que eu tenho certeza, mas eu vou fazer a pergunta. Você já fez algum? Já, bastantinhos. Como eu falo, às vezes os pacientes chegam lá, que idade você tem, Rê? Eu falo, 34, vou fazer 35. Ela assim, nossa, não parece, enfim. Mas assim, eu me vejo, às vezes pode ser que minha beleza não agrade a todos, mas eu me vejo com a minha foto de antes e a minha foto de agora, e eu me gosto muito mais agora, e sou feliz assim, né? Então, assim, depende muito de pessoa para pessoa, mas a harmonização, ela veio realmente para melhorar, rejuvenescer, transformar. Trabalhar a autoestima bastante. Sim, autoestima. De procedimentos que você me perguntou, que eu já fiz, né? Já fiz Botox, bioestimulador de colágeno, já fiz umas 3 sessões, porque o bioestímulo de colágeno, ele dura até 1 ano e meio. Então, a cada 1 ano e meio, eu faço uma sessãozinha para sempre manter o pico de colágeno do rosto mais alto, para não ter a queda facial, que a gente tem 7 quedas faciais, tá? Então, é bastante. Então, é interessante a gente trabalhar nessa questão da prevenção. Preenchimento labial fiz, bigode chinês, mandíbula, queixo. Só não fiz o nariz porque meu narizinho já é perfeitinho de fábrica. A única coisa que veio perfeito de fábrica, né? Mas já fiz bastante coisas. E... Vai fazer mais?
Com certeza, não vou parar, com certeza. Tudo tem um limite, né? Claro. Mas até com as minhas pacientes, eu barro às vezes um pouco ali quando eu vejo que começa a sair muito do rumo. Eu falo, não, calma, espera um pouco, vamos com calma aí nesse negócio. Mas quando é para se melhorar, para se tratar a pele, para se prevenir o envelhecimento, tudo é válido. Fiquei sabendo que você é uma referência lá na região. Ai, que bom. E você lá disse que é bastante conceituada. Eu quero saber, assim, você remete a esse seu sucesso, né? Que você saiu de uma cidade pequena e chegou ao patamar que você chegou, você remete isso ao quê? Garra, coragem, correr atrás, não parar. Eu falo que a gente não pode parar de estudar. Porque a gente nunca vai saber o suficiente, nunca. A gente pode, ok, tá um pouquinho à frente daquele coleguinha, mas vai ter milhões na nossa frente. A gente nunca pode parar de estudar. Eu acho que esse é o segredo pra gente cada vez ir crescendo mais, evoluindo mais como profissional mesmo. Eu faço um procedimento, ele tem uma data, assim, de vencimento? Tem. Assim você coloca lá, vencido. Tem. Daí a gente já corre ligar para os pacientes, ó, o teu já venceu, já vamos renovar. Então, Ainda bem, né? ainda bem, senão, coitada, eu tava frita daí, né? O Botox é uma média de 4 a 6 meses. O preenchimento é uma média de 8 a 12 meses. A duração, né? Quando a gente faz um lábio, faz um queixinho, uma mandíbula, essa média de tempo. O bioestimulador de colágeno, aquele que eu te falei, é 1 ano e meio. De 1 ano e meio a 2 anos. Aí a gente tem os fios de tração para tracionar, estimular colágeno também. Esse dura 6 meses. Aí a gente já entra nas partes cirúrgicas, que daí não tem duração, são definitivas. A bichectomia, lipo de papada cirúrgica, né? Que daí já entra nas partes cirúrgicas ali mesmo. Que são definitivas. Quais são os procedimentos, assim, que você mais realiza, mais procurado mesmo? Você chega assim, quase todo dia tem um pra fazer. Botox e preenchimento. Com certeza. Fala pra mim, o que é esse Botox? Botox é uma toxina que ela paralisa o músculo, faz a paralisação do músculo. Ela não age em corrente sanguínea em nenhuma outra região, apenas muscular. A gente faz ela, depois de 2, 3 dias, faz a aplicação local no músculo. Só o músculo, nervo não, né? Não, Ah, é só muscular. Senão, já era o paciente, né? Ele entendeu. Tá, continua. Aí a gente faz a aplicação, depois de uma média de uns 2, 3 dias, o paciente começa a sentir aquela musculatura perdendo força e com 15 dias é o efeito total. Dele se olhar no espelho, movimentar a musculatura e a gente comparar. É daí onde a gente faz o retorno dele para ver como ficou. Mas é um procedimento super seguro, super antigo. É que hoje em dia o Botox ele tá muito acessível a todo mundo, né? A maioria das pessoas hoje em dia conseguem fazer, mas antigamente raro quem conseguia fazer pelo custo. Hoje ele tornou mais barato, né? então, o custo. Hoje em dia, sim. Hoje em dia, Tem sim. muitos procedimentos, muitas pessoas fazendo esse procedimento. Sim. Então, a pessoa fez o Botox, eu fico diferente por alguns dias, então? A aparência? Eu tenho que me esconder, por exemplo, se eu trabalho... Não. O Botox é super tranquilo. No máximo que acontece, a pessoa pergunta, incha, fica roxo, eu vou poder trabalhar normalmente? Sim, pode trabalhar normalmente, não incha. Quem te vê nem vai perceber que você fez, a pessoa só vai notar realmente que você fez o procedimento depois dali que ele começar a ação dele, que é com 2, 3 dias começa e com 14, 15 dias ele conclui e trava totalmente a musculatura. Então, quem te conhece, tá todos os dias com você, vai perceber, nossa, teu rostinho tá lisinho, tá esticadinho, tá mais bonito. Mas às vezes tem pessoas que quem não conhece nem vai saber que realmente foi o Botox ali que foi feito. Mas pode trabalhar normalmente. O preenchimento já é diferente. Ele realmente já incha o lábio. Então, principalmente aqui região de calor, ele incha mais lá como é frio, então tende a inchar um pouquinho menos, porque faz a vasoconstrição ali sanguínea, né? No calor faz a vasodilatação, então tende a inchar um pouquinho mais aqui nas regiões que são mais calor. Então, pro preenchedor, não. O preenchedor, às vezes, a mulherada faz, no dia seguinte vai trabalhar com uma máscara, né? Ou quem não liga e já é habituado a fazer, não liga por um pouquinho de inchaço que ele dá, às vezes incha, fica... Inchar, não que às vezes incha, ele incha. Nos 2 primeiros dias ele fica mais inchadinho. Roxo, às vezes fica, às vezes não fica. A mulherada ali que faz já tá acostumada, mas é super tranquilo.
Quem faz uma vez, volta a fazer novamente, porque gosta, melhora ali de fato. Como que você vê essa profissão futura dessa harmonização facial? É promissor? A pessoa que quer entrar no mercado pode entrar sem medo? Tá bem aquecido o mercado? Como que é? Olha, tem muito profissional, muita gente migrou para harmonização. Mas, tanto que farmacêuticos, biomédicos, não é só os dentistas e os dermatos que podem, né? Os farmacêuticos e biomédicos também podem exercer nessa área. Eu sempre falo o seguinte, profissionais nunca vai estar saturado. Em qualquer área que você tiver, se você for bom naquilo, você vai se destacar. Nunca vai estar saturado. Sempre vai ter mercado para todo mundo. Independente do que você faça ali. Basta você trabalhar para aquilo dar certo. Uhum. Você falou dos procedimentos preventivos. O Botox preventivo, o que ele é? O Botox preventivo é da mesma forma como se fosse um Botox normal. Porém, a gente trabalha com uma quantidade reduzida de produto. A aplicação ali vai ser na mesma região, mesmo local, só que com uma quantidade um pouquinho a menos. Numa pessoa normal, se a gente usar 50 unidades de produto, num preventivo a gente usaria 25. Aí esse músculo ele trava, só que ele fica um pouquinho com movimentação ainda, entende? Uhum. Quem que é esse cliente que chega lá pedindo o preventivo? É raro, mas acontece, né? Igual aquele meme. Que a maioria não. A maioria quer que realmente seja Botox que trave mesmo, porque eu falo, quanto mais a gente colocar ali de produto, mais vai travar e mais vai durar também. Então a mulherada quer que dure. O que a mulherada quer é duração. Então, o preventivo na verdade, eu que faço a seleção e falo para o paciente, não, no teu caso é o preventivo. Como que eu faço isso? De acordo com a idade. Porque o Botox também, a gente tem que ter um limite. Não posso colocar ali uma quantia de 50 unidades numa paciente de 20, 22 anos e ficar com uma rotina ali de 5 a 6 meses fazendo essa reaplicação. Então, a gente também tem que saber o limite ali de como fazer, sabe? De acordo com a idade. Rugas, linha de expressão, que procedimento que a gente usa para isso? Para o Botox, as linhas da testa. É que minha musculatura já tá bem fraca, porque tem muitos anos que eu faço Botox, desde os 28. Então, a minha musculatura já enfraqueceu. Então, por que ele é preventivo? Porque ao longo dos anos, ele vai deixando essa musculatura mais enfraquecida, vai enfraquecendo. Então, a gente pode fazer na região da testa, na região do bravo, na região dos pezinhos de galinha, na região do cheirinho, que é o coelhinho aqui. A gente faz nessa região para fazer eversão do canto da boca, a pessoa que tem um sorrisinho muito triste, viradinho para baixo, a gente faz um pontinho aqui para fazer eversão. A gente faz na região do pescoço, para relaxar essa musculatura e subir todo o rostinho do paciente. Então, o Botox, ele o Botox é porque a gente, dentista, só pode trabalhar na região de cabeça e pescoço. Mas o Botox, ele tem muitos tratamentos legais, assim, para se tratar. Quem soa demais pode aplicar na região das mãos, daí já entra na parte dos dermatos, né? Quem soa demais nas mãos pode aplicar Botox para sudorese, na região das axilas também. Então, o Botox, ele é muito bom, assim, quando você se entende, que ele também é um tratamento muito funcional, assim, na questão de saúde mesmo também, sabe? Mas na questão de estética, face e pescoço ali. Lipo de papada, o que é? É essa aqui que eu tenho? Isso, essa aí tem gordurinha. Aí tem que fazer a lipo. É igual faz na barriga? Igual. Sério? Só que a gente... Isso. Tem que meter uma agulhinha e tirar o... Tem que colocar... Dói? Não digo que dói o procedimento. O procedimento em si, ele não dói. O que dói um pouquinho... Você coloca anestesia, né? Anestesia. Então, assim, anestesia o paciente vai sentir, não tem como. Vai sentir aquela picadinha, aquele ardidinho. Mas eu falo assim, quando o paciente vê o benefício, a cirurgia feita e ali a região bonitinha, o paciente, ele não liga para aquilo, né? O resultado, então, ele é parente. Isso, o resultado é muito superior à dor que ele vai sentir. Então, é isso que eu sempre falo. E realmente, depois eles agradecem. Não, doutora, foi tranquilo, gostei, tô contente com o resultado, então vale a pena. E a lipo de papada, a gente... previamente à cirurgia, a gente pede exames, não é feito assim, só vamos fazer. Não. Vai na consulta, eu peço os exames específicos que o paciente tem que fazer. A gente faz todo um planejamento ali cirúrgico, de verdade, de fato, ali, para agendar aquela cirurgia. Agenda a cirurgia, no dia feito com anestesia local. O paciente ali tranquilinho, às vezes toma um remedinho para ansiedade no dia, para ajudar, mas é super tranquilo. Aí, em média, 1h30 a cirurgia, é um procedimento rápido.
A gente é aquela luta contra a gravidade, né? Vai descendo tudo. Aqueles bolha, aqueles negócios. Bolha não um couro aqui em cima, quando a gente vai pegando uma certa idade. Também. A pálpebra. É? A pálpebra é uma região complicada para a gente tratar na harmonização. Hoje em dia, existem tratamentos com peelings, sem ser cirurgia, sabe? Porque antes era só cirurgia plástica, só ir pra faca mesmo, cortar o corinho ali e pronto. Ainda bem que não é acupuntura, né? Furou. Mas a acupuntura acho que não dói nada, né? A acupuntura é super... fazer acupuntura em cima do olho, hein, claro. A acupuntura é tranquilo. É uma fisgadinha que dói menos que uma anestesia. Aí fica parecendo que esse pouco espinho, não quer não. Mas o benefício, depois de se sentir bonito e se sentir bem, é muito maior que qualquer dor. Vamos continuar a falar sobre esse couro aqui. Consegue fazer? Então, ou é cirurgia hoje em dia, ou se a gente ir para a área da harmonização, a gente consegue tratar com peelings. Existem peelings que conseguem diminuir a flacidez. O peeling, eu atualmente não faço essa técnica, tá? Mas existe na área da harmonização e no mercado. Ele é um produto químico que é aplicado na região da pálpebra. Ele fica dias agindo ali, ele tem uma sequência ali de remover e aplicar um produto específico para fazer essa pele contrair ali naturalmente. Mas é um tratamento um pouquinho agressivo ali, sabe? Então, eu estou um pouquinho resistente aí para essa área dos peelings. Ainda prefiro deixar a parte de pálpebra para o cirurgião plástico mesmo fazer, porque eu acho que também dá mais resultado. O paciente vai, corta aquilo ali, faz uma anestesia geral e pronto, e já está resolvido, entende? Então, a parte de pálpebra, Renata, ainda não faço. E a odontologia, você deixou meio de lado, pelo jeito aí, você tá só falando em procedimentos. Pior que não, eu amo a odontologia, eu faço ainda. Eu tenho meus clientes, porque assim, o que acontece? Eu tenho muito paciente que pesquisa lá no Google, consultório, encontra o consultório e vai e quer ser atendido por quem? Pela doutora Renata, porque viu a recomendação lá no Google. Então, eu tenho os pacientes meus que eu ainda atendo como clínico geral. Eu só não faço os procedimentos que eu não tenho especialidade. O que é? Ortodontia, que é a parte de aparelho, daí tem um dentista que faz lá no meu consultório para mim. A parte de implante tem uma dentista que faz, a parte de facetas em resina. Você pega o serviço, né? Isso, não perco o cliente, não, porque a gente, né? Aí você mexe mais com essa parte da beleza. Isso. A harmonização, eu fico com a harmonização. Isso, as facetas tem outro profissional, mas toda a parte odontológica de clínico geral eu faço, que é limpezas, restaurações, prótese, porque eu trabalhei naquela clínica popular que eu te falei, 4 anos fazendo muita prótese. Eu fazia muita prótese removível, sabe? Dentadura, isso. Vou falar dentadura, que daí fica mais claro. Aquela que coloca no copinho, assim, depois não pode beber água depois. Essa mesmo. Então, eu fazia muito lá. Então, no meu consultório, eu faço esses procedimentos. E fiz, no decorrer da harmonização, desde que eu comecei na harmonização, eu fiz um curso aí no meio do caminho. Mas eu falo que joguei um pouquinho de dinheiro fora, né? Eu fiz 1 ano de curso de implante e prótese sobre implante. Mas falo, não é dinheiro jogado fora porque é conhecimento. Então, assim, pelo menos eu tenho conhecimento de como vender para o paciente, de como avaliar, de como identificar o problema para passar para o outro profissional lá que atende para mim, sabe? Então, tudo é válido ali. Mas, de fato, a minha paixão que eu gosto é a parte da harmonização mesmo. Sua agenda parece ser bastante extensa. E como que você tem aquele tempinho para atualização, né? Que o mercado hoje, né, ele cobra muito isso, né? Tem os equipamentos, né? Sim. As tecnologias. Sim, a gente tem que priorizar, não adianta. Eu fiz essa viagem para cá, fechei minha agenda por 15 dias. E eu falei, só que essa viagem já estava programada há 8 meses. Então, quando a gente programa, tudo dá certo. Gostei dessa, hein? 8 meses pra mim pode ir pra Cláudia. Nós programamos para ir pro Recife e ela programou 8 meses. 8 meses, viu? 8 meses. Minha passagem já estava comprada há 8 meses. Senão não vinha. Senão não vinha. Eu falei, não, vai agora. E daí fechei a agenda e já estava avisando os pacientes ali que já nesse período não estaria. Então, adiantei bastante coisa. Quem não adiantou, marcamos para depois. E tudo vai dando certo, dá certo. A gente consegue fazer o tempo ali dar certo. Você parece uma pessoa bastante organizada. Você tem um plano, assim,
de médio, longo prazo, já assim, pré-definido? Fala pra mim assim, os seus planos profissionais aí pro futuro. Ou vai ficar lá velhinha e fazendo procedimento? Olha, eu quero crescer ainda mais na harmonização, né? Quero fazer mais cursos, sempre estar me atualizando em tudo de novo que for vindo na harmonização. Com certeza vou estar sempre me atualizando. E a minha intenção é abrir um segundo consultório. O ano passado estava pensando nisso, em abrir um segundo consultório. Até com o meu sócio ali, né? Que seria o meu sócio do meu segundo O consultório. jurídico. Jurídico, O meu né? jurídico. Super. Você viu? Dentista precisa de um advogado, não tem como. É de confiança, né? Dentista Parece. precisa de um advogado. Você acha que foi? Foi tudo premeditado já. Uhum. Então, eu pretendo evoluir nessa área e crescer, mais um consultório, de repente outros, vamos ir vendo ali como vai ser. O ano passado eu meio que parei no meio do caminho e falei, não, porque eu estava muito já saturada no meu, né? Com muita coisa, falei, não vou dar conta. Dá um time, respira. Cheguei naquele momento da minha vida que até tava com dificuldade para dormir, porque tava com muita coisa na cabeça, o cérebro deitava à noite, o cérebro não desligava, pensando. Eu falei, não, se eu montar um segundo agora, aí que eu vou ficar louca. Então, deixa um pouquinho, vamos ficar só nisso daqui, e depois a gente vai pensando em outras coisas. Mas a intenção é montar um segundo consultório. Gostei dessa trajetória sua aí, mas só que tava faltando um negócio aí que eu vou perguntar. E os planos pessoal aí? Ele já tá com 36? 36. E o herdeiro? Pois é, né? Consegue, né? Pois é. Então, Tem que ficar... Olha, já tem bastante... tá falando em empresa, não sei o que, tem que ter o herdeiro. Tem. Estou com planos do ano que vem. Estou com planos. Uhum. Eu sempre tive o desejo também de adotar uma criança. E eu quero fazer isso. Mas eu pretendo ser mãe o ano que vem e, de repente, depois no outro ano... Na prole, e depois, no outro ano, de repente, entrar na fila da adoção. Porque eu quero também adotar uma criança ou duas, não sei, vamos ver. Vai ter uma pra prole e mais duas adotadas. Porque daqui uns dias, se nascer um neném aí, vai chamar ele de vovô em vez de papai. Vai. Pior que a cobrança é grande. Ai, meu Deus, pior que é. A gente vai deixando... Mas agora ele já se formou, então não tem muito desculpa, né? Eu tô formada, trabalhando já com consultório. E ele também, então agora não tem muita desculpa, né? Agora vai ter que dar jeito. Escritório não ainda? Ou vai ser mesmo jurídico? Ele quer concurso para delegado. Com essa cara de mal que você tem. Delegado. Vai ter que advogar uns dias, né? O concurso vai direto para delegado. Para delegado vai direto. Ah, tá. Não tem aquela... É para juiz, né? Que tem... Isso, tem aquele período mínimo exigido. É que tem que advogar, né? Delegado, bacharel em direito. Mas você tá advogando ou não? Já trabalho no setor jurídico no banco, lá no Curitiba. Pois é, eu tô começando um podcast com ele. Deixa eu ser de lá. Renata Kessler. Eu vou ser sincero, eu não tô lembrando de você, mas foi muito bom falar com você. Eu me indicaram você. Falaram que você morava aqui na cidade, que você tinha uma referência muito grande lá. Que bom, né? Que você deixou a cidade que você gosta, mas foi para uma coisa boa para sua vida, para sua família. E a gente quer dedicar aí toda a sorte do mundo para você, que você continue sendo uma pessoa alegre. Você aparentemente se parece ser bastante alegre. Sou. Ou não? Sou. Eu amo conversar. Ela é extrovertida. Amo conversar, brincar com os pacientes. Eu falo que minhas consultas que é pra durar 1 hora, dura 1h30, porque eu me ferro. Eu fico ali, eu emendo o assunto e a gente vai. Fim de semana, balada, o que faz? Fica em casa? Como é que é? Ai, não tenho mais idade, não aguento. Balada. Não tem mais idade. Balada. Eu não aguento sair, porque eu vou falar a minha idade, que geralmente que a maioria das mulheres que vem aqui não fala idade. Você já falou logo, né? Aí eu tô vendo, ele não tem idade, 34. Mais nova que você, né? Essa aí vai na festa, dança a noite toda. Dança a noite toda. É eu que tenho que fazer academia, trabalhar a perna pra aguentar. A gente foca um pouquinho nas energias na academia. Mas sair, a gente não sai muito, não. É mais rolezinho, assim, de casal, jantar, cinema, assim, coisinha assim, mas...
Tranquilinha. Pois é, que bom que tu já tá indo, voltando para Curitiba, né? Vou na sexta. Para Curitiba e já tem agenda. Já tem agenda. Que bacana. Então, eu quero que você deixe uma mensagem para as pessoas que pensam, moro na cidade pequena, não vou conseguir, né? Eu sei que Sim. você é prova viva, né, de que as coisas, para quem quer, consegue. Principalmente numa profissão, você falou que chegou lá, não tinha grana, né? E hoje você é uma pessoa bem sucedida no mercado, né? Promissor, né? Que tem muito a oferecer. Então fala aí pro pessoal, para as meninas que tá perdendo a esperança, até perder o foco, Sim. para que não desistir. O que você tem a dizer? Então, o que eu sempre digo, a gente tem que ter ação, Não basta ter aquele sonho, você tem que ter ação e pôr no papel para aquilo ser executado. Qualquer pessoa pode ser alguém na vida, qualquer pessoa pode ser um juiz, um delegado, um promotor, uma dentista, um médico, qualquer pessoa. Isso não é limitado a ninguém. Porém, a gente se autolimita com a nossa vida, com a nossa condição que a gente tá, que a gente vive, de onde a gente veio. Então, a gente mesmo se limita. E eu acho que as pessoas que têm isso no coração tem que tirar, ser mais ativa, acreditar que vai dar certo e ter fé. Eu sempre fui uma pessoa muito otimista, que eu sempre acredito em tudo, assim. Todos os planos, tudo que eu vou fazer, vou montar meu consultório. Ok. Não citei o fato do consultório, né? Mas antes de montar meu consultório, eu vendi o meu carro por 47 mil e eu montei o meu consultório em Curitiba com 47 mil. E ficou a pé de novo. E fiquei a pé de novo. E depois de pouco tempo, consegui dinheiro para comprar 2, 3 carros daqueles. Então, assim, o que acontece? A gente não pode se pôr limite, entende? A gente tem que acreditar. E tudo que a gente for fazer, a gente tem que acreditar. Não vai dar certo. Não tem que ter o plano B. Eu falo, sempre tem que ter um plano A e fazer aquele plano dar certo. E vai dar certo. Basta a pessoa querer realmente... Se aquilo realmente for o sonho dela, que o coração dela, que ela vai conseguir. E todo mundo é capaz. É isso que eu tenho a dizer. Pois é, você tem uma história de vida bacana, uma história profissional bacana, que vai servir de muito exemplo pro pessoal aí que acompanha a gente, tá? Então, quero deixar aí um abraço. Obrigado mesmo por ter vindo aqui participar comigo. Chegou aqui meio nervosa aí, rapidinho tá de boa. Deu tudo certo no final, né? Boa viagem. Obrigada. Um forte abraço para você. O pessoal, você pode ir lá, né, no YouTube, seguir a gente, vai lá no sininho, marca lá, porque toda semana a gente tem uma programação diferente, trazendo personalidades. E como diz o nome do programa, Pode Contar Tudo, ela contou quase tudo. Um forte abraço. Agradecendo aqui mais uma vez a Claudemiro. Quero agradecer também ao nosso parceiro oficial, Ariponã MT, lá no Instagram, gente. Olha, é a página mais engajada aqui da região. Tem muita gente seguindo. E a gente vai estar com os cortes desse programa lá. Valeu, um forte abraço do Zé Gomes aí.